Como Deus pode ser justo se é exclusivamente Ele quem escolhe e define as pessoas que são salvas? Como Deus pode ser justo se é exclusivamente Ele quem escolhe e define as pessoas que são salvas? Segunda, como Deus pode condenar os pecadores se eles são vítimas de uma vontade ou decreto irresistível de Deus? Terceiro, por que Deus só escolheu alguns para salvação? Porque Ele não escolheu todos. 4, como as pessoas podem ser justamente lançadas no inferno se elas não tinham livre-arbítrio e nem a graça para se converterem a Cristo? 5, como pode haver sinceridade e seriedade na oferta do Evangelho se a eleição bíblica é soberana? Queridos, a descrição do Evangelho feita pelo apóstolo Paulo em Romanos vai se aprofundando até chegar a um ponto em que o mistério e as perguntas perturbadoras entram em cena. Isso acontece no capítulo 9. Paulo está fazendo uma descrição do genuíno Evangelho de Cristo, e ele vai se aprofundando tanto que no capítulo 9 levantam-se as perguntas dos leitores, ou pior do que as perguntas, as objeções ao ensino de Paulo. As duas primeiras perguntas ou objeções que eu fiz aqui no começo são aquelas que Paulo previu que os seus leitores iriam fazer. E essas perguntas, essas duas primeiras objeções acerca da justiça de Deus e da vontade irresistível de Deus, essas duas objeções são usadas hoje pelos arminianos, exatamente para negar o que Paulo ensinou em Romanos 9. Paulo antecipou as objeções precisamente para evitar que o seu ensino fosse sabotado por elas. Porém, o que nós vemos? O que tem acontecido? Muitos leitores de Paulo, na história e hoje, ignoraram a intenção de Paulo. Eles não percebem que as objeções deles já estão respondidas, e já estão neutralizadas pelo próprio Paulo, porque elas já foram previstas por eles. Mas eles continuam levantando as objeções e lutando para prevalecer com elas, ou que elas prevaleçam. Você que está aqui, você tem perguntas angustiantes sobre Deus, sobre doutrinas como a soberania de Deus, a responsabilidade humana, a eleição e outros assuntos. Você tem perguntas, tem dúvidas, assim, dúvidas talvez inquietantes. Você tem dúvidas, questionamentos perturbadores acerca da soberania de Deus, da eleição, da responsabilidade humana e outros temas. Então eu quero te dizer duas coisas que eu espero que te ajudem. Primeiro, querido, somente o Deus do humanismo não suscita perguntas difíceis. Lembre disso.
Guarde isso, somente o Deus do humanismo não suscita perguntas difíceis. Por quê? Porque o Deus humanista não é soberano. O Deus humanista não humilha a nossa inteligência. O Deus humanista nunca contradiz a lógica humana. E em segundo lugar, conheça quem de fato é o Deus da Bíblia ou do calvinismo. E você não terá muitos conflitos, nem com Deus, nem com o calvinismo. Muitas das nossas dúvidas, inquietações, questionamentos muitas vezes incrédulos, questionamentos cheios de incredulidade, brotam, advêm, surgem de conhecermos muito pouco o Deus verdadeiro, o Deus que se revelou nas Escrituras. E você precisa fazer isso por 4 razões. Você precisa entender que o Deus do humanismo é o Deus do humanismo. E é tranquilo você conviver com esse Deus. Agora, com o Deus verdadeiro é um pouco mais complexo. Não é tão simples conviver com o Deus verdadeiro. Porque a mente desse Deus, né, a mente dele, os propósitos dele são, muitas vezes, insondáveis. Insondáveis. E por outro lado, você precisa conhecer esse Deus mais e mais. Porque esse conhecimento é que vai eliminar muitos conflitos, ou vai fazer que você conviva em paz com os conflitos, que não são resolvíveis. Né? E você precisa fazer isso por 4 razões. Primeiro, para que as suas perguntas não te causem derrota espiritual. Para que principalmente suas dúvidas e objeções, são mais problemáticas, porque as objeções é que revelam mais, manifestam mais a nossa incredulidade mesmo. Não é só a nossa dúvida, mas a nossa incredulidade. Então você precisa resolver essas questões para que essas perguntas ou objeções ou dúvidas não te causem derrota espiritual. Também para que elas não te levem a dar lugar ao diabo e à carne na sua vida. Por quê? Porque é que muitas vezes nós escolhemos pecados, cedemos ao pecado. Porque nós estamos com dúvidas, com perguntas sem respostas, que fortalecem a incredulidade no nosso coração. E essa incredulidade nos leva a dar lugar ao pecado, ao diabo, à carne na nossa vida. E outra razão é para que a sua mentalidade seja bíblica e glorifique a Deus. Que a sua mentalidade seja bíblica e glorifique a Deus. Porque infelizmente, a maioria, com tristeza eu digo isso, a maioria dos cristãos de igrejas chamadas bíblicas não tem uma mentalidade bíblica. Eles têm uma mentalidade formada pela psicologia humanista, formada pelas filosofias do mundo, pela filosofia de Leandro Carnal, de Mário Sérgio Cortella, né, de Clóvis de Burros. Eles têm uma mentalidade formada pela universidade. Inclusive tem um livro do Augusto Nicodemos, que essa semana, se Deus quiser, nós vamos pedir vários exemplares dele. Cristianismo e Universidade, foi lançado agora. Vamos pedir vários exemplares para colocar um na mão de cada jovem da nossa igreja. Principalmente aqueles que vão ou já entraram na universidade. Por quê? Porque os jovens vão para a universidade e, às vezes, o ínfimo de mentalidade bíblica que eles têm é destruído
pelas filosofias humanistas, malignas, naturalistas, evolucionistas, marxistas da universidade. E os jovens ficam ali, né? Num vácuo espiritual e emocional. Porque não podem abraçar aquelas cosmovisões da universidade, das matérias e dos professores ali, e também não tem convicção da sua cosmovisão bíblica, da sua cosmovisão cristã. Você precisa ter uma mentalidade que seja bíblica e glorifique a Deus. E a outra razão para você trabalhar com essas perguntas e eliminar algumas ou ter paz com elas, para que você esteja preparado para responder a quem questionar a sua fé e teologia. Em 1 Pedro 3, verso 15, que cada um de vós esteja preparado para responder a quem pedir razão da vossa fé. É interessante, irmãos, que os arminianos afirmam rejeitar a salvação calvinista, principalmente porque eles querem preservar o caráter de Deus. É isso que eles dizem. Nós rejeitamos a teologia calvinista, rejeitamos essa soteriologia, essa doutrina da salvação calvinista, porque nós queremos preservar o caráter de Deus. Mas eles não fazem nenhum nem outro. Porque o caráter de Deus que eles querem preservar, com as doutrinas que eles defendem e proclamam, acaba enchendo os cristãos e a igreja de humanismo secular. O tiro sai totalmente pela culatra. Lembre disso. As nossas perguntas sem resposta são basicamente, de uma forma ou de outra, sobre o caráter de Deus. Entendeu? As nossas dúvidas teológicas, nossas objeções teológicas, nossos questionamentos espirituais são basicamente, sempre giram em torno do caráter de Deus. E o efeito dessas perguntas ou objeções, dessas dúvidas, o efeito destrutivo delas só pode ser neutralizado justamente pela nossa maior consciência do que é de fato o caráter de Deus. Nossos questionamentos são acerca do caráter de Deus, essencialmente falando. E como é que esses questionamentos podem ser neutralizados? Pelo nosso maior entendimento e consciência do que é o caráter de Deus. Vamos ver dois aspectos importantes sobre isso. Dois pontos centrais acerca disso. Primeiro, vamos falar juntos? Avalie o caráter de Deus pelas obras de Deus na história. Amém? Avalie o caráter de Deus pelas obras de Deus na história. Por exemplo, você quer saber sobre a fidelidade de Deus? Ele é infinito e infalível em fidelidade. Quem é Deus? Ele é infinito e infalível em fidelidade. Veja, por exemplo, a conduta de Deus, irmãos, em relação à aliança que ele fez com Israel. O povo de Israel anulou a aliança de Deus. Jeremias 31, 32. Mas Deus sempre cumpriu a sua parte. Se você ler a história de Israel, desde do êxodo, da saída do Egito, até a vinda do Messias, a história do povo de Israel foi só rebelião, rebelião, rebelião. Apostasia, apostasia, apostasia. Essa foi a história de Israel do êxodo até a vinda de Cristo. Mas qual foi a conduta de Deus em todo esse processo, em todo esse período? Qual foi a conduta de Deus? Fidelidade. O povo quebrou a aliança,
Mas Deus não quebrou a aliança com o povo. Ele não quebrou a aliança que ele tinha feito com Abraão. Nunca quebrou essa aliança. E nem vai quebrar. Deus, da sua parte, nunca anulou, nem vai anular a sua aliança. Olha esses versículos aí. Vamos ler. Isaías 54, 10. O que diz? Porque os montes se retirarão, é Deus falando, os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, falando a Jacó, o remanescente escolhido de Deus dentro de Israel, falando a Israel espiritual, a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. A aliança de Deus com Israel foi fundamentada na sua eleição de graça e de misericórdia. E ele está falando, essa aliança, portanto, não será desfeita, não será anulada. Ele está dizendo, eu farei isso, eu. Vocês foram infiéis, mas eu não. Romanos 11, 27 a 29. Leia comigo. Esse aí já é um texto do Novo Testamento. Paulo repetindo a conduta de Deus em relação à aliança dele com o seu povo eleito. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Você está vendo aqui? Que a aliança e a eleição se equivalem. Deus fez uma aliança com Israel fundamentada na eleição. E, portanto, a eleição não pode ser anulada, logo a aliança também não é. E não é anulada por causa do caráter de Deus. Caráter de fidelidade dele. É o que ele está falando aqui. Em Malaquias 3,6, olha o que ele diz. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus está dizendo que dentre a nação israelita, sempre haveria o Jacó, o povo de Deus. E isso será por toda a eternidade. Claro que com a vinda de Cristo, os salvos dentre a nação de Israel, né, aquela igreja foi estendida por toda a terra. Mas Deus mantém a sua fidelidade para com Abraão, Isaque e Jacó em relação ao povo de Israel, e isso concentrado no remanescente eleito. Deus não quebra a aliança, o povo quebrou, mas Deus não quebra. E ainda, você quer conhecer a justiça de Deus? Falamos da fidelidade, mas você quer conhecer a justiça de Deus? Será que Deus é infinitamente justo? Deus pode minimamente falhar no tocante ao que é direito e certo? Será que Deus pode falhar em relação a algo qualquer coisa que é direito e que é certo nesse universo? A resposta é: olhe para a cruz de Cristo e olhe para o inferno. Você quer conhecer a justiça de Deus? Olhe para muitos lugares, mas principalmente para esses dois: para a cruz de Cristo e para o inferno. 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo, Cristo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para quê? Por que Cristo teve que carregar no seu corpo os nossos pecados? Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Então, qual era o objetivo do sacrifício de Cristo na cruz? A justiça. E Paulo vai dizer em Romanos que é para que nós sejamos justos e ele seja o justificador. Para que Deus seja justo e justificador daqueles que são salvos por Cristo. Vivamos para a justiça. Por suas chagas
fostes sarados. Então, olha o sacrifício de Cristo. Qual o objetivo? Justiça. 2 Coríntios 5, 21. Juntos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fosse feita justiça de Deus. O que nós somos? Pecado. Então Cristo foi feito pecado. Alienados de Deus na queda de Adão, nós somos apenas pecado. Mas para sermos um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo para a glória eterna de Deus, nós tínhamos que ser transformados no absolutamente oposto do pecado, que é a justiça. E não qualquer justiça, mas a justiça do próprio ser de Deus. Essa é a razão da cruz. Para que nós saiamos de um extremo que é pecado, tudo que nós somos sem Cristo é pecado. E vamos para um outro extremo, que é a justiça de Deus. Justiça de quem? De Deus. Não é qualquer justiça. Por isso Cristo foi à cruz. Então eu e você sempre temos que lembrar que a cruz de Cristo é, acima de tudo, uma expressão suprema de justiça. A justiça de Deus. Agora olhe para o inferno. Por que o inferno existe? E por que o inferno vai existir? Paralelamente ao novo céu e nova terra. Né? Vai estar lá Deus, os anjos, os santos, os salvos, redimidos por Cristo. Vai estar no novo céu e nova terra por toda a eternidade. Mas paralelamente a esse universo vai ter outro, chamado inferno. E as pessoas que estiverem nele estarão nesse lugar por toda a eternidade. Por quê? Qual a explicação? Justiça de Deus. Quem não foi, se tornou justiça de Deus na cruz de Cristo, vai ter que sofrer a justiça de Deus por toda a eternidade. Essa é a razão do inferno, a justiça de Deus. 2 Tessalonicenses 1, 7b a 9. Leia comigo, bem forte. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem que é o inferno? Quem estará lá por toda a eternidade? Enquanto o povo de Deus estará na glória eterna com ele. Quem estará no inferno por toda a eternidade? Os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Porque as pessoas acham que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, é qualquer coisa. Filosofia de Sócrates é mais atraente. O darwinismo de Darwin é mais fascinante. E assim vai. A religião é melhor. As pessoas não entendem que o Evangelho de Cristo é a vida. A vida em todos os sentidos. É a salvação da humanidade. De qualquer ser humano. É o Evangelho de Cristo que é a salvação. Que é a vida em abundância, e vida eterna. Contra os que não... Jesus virá tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. E por que como é que eles revelam que não conhecem a Deus? Porque eles vivem contra o Evangelho de nosso Senhor Jesus. 9. Estes sofrerão penalidade. Está vendo aí? Penalidade, cumprimento de justiça. Quando uma pessoa vai para a cadeia no nosso sistema judicial, nós sabemos, ele vai porque é justo. O Gilmar Mendes vai para lá ainda, né?
E um tanto de gente aí, de safado, né? Ainda vai sofrer a penalidade dos seus crimes. Essa é a minha esperança. E aqui está dizendo, esses sofrerão penalidade de eterna destruição, justiça. O que vai acontecer? Banidos, o que é essa eterna destruição? Não é a aniquilação da pessoa. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, como é, irmãos, que nós podemos ter alguma dúvida? Como nós podemos ter algum senão acerca da justiça de Deus? Olhe para a cruz e olhe para o inferno. Vai saber quem é Deus. E ainda, você quer conhecer a santidade de Deus? Quer conhecer a santidade? O que é a santidade de Deus? Quer ter uma noção disso? Uma impressão disso? Do que é de fato a santidade de Deus? Veja esses textos. Êxodo 32, 9 e 10. Êxodo 32, 9 e 10. Olha aí, vamos ler juntos? Disse o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. 10. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus tirou esse povo do Egito. Deus amou esse povo. Ele diz, eu conheci esse povo. Amós 3:2. Eu conheci esse povo. Eu amei. Eu tive prazer nesse povo. E aí Deus fala para Moisés, Moisés, vai lá e veja o que eles fizeram. Desce do monte, vai lá. O bezerro de ouro e a orgia. Aí Deus diz, deixa que eu vou consumir. Estou nem aí. Vou exterminar todo mundo. E de ti farei uma grande? Nossa, Deus é santo. Ele não pode contemplar o mal. Não pode nem contemplar o mal. Quando esse mal é feito conscientemente e propositalmente contra ele. Contra ele, que foi o que esse povo fez. Veja Levítico 10, 1 a 3. Leia comigo. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo sobre esse incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Muitas vezes na igreja a gente inventa um fogo, né? E quer oferecer a Deus. 2. Então saiu fogo, aí é fogo mesmo. Esse é outro fogo. Quando nós criamos fogo que não é de Deus, Deus tem que mandar um fogo verdadeiro, né? Um fogo do céu. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Morreram ali. Os dois fulminados pelo fogo do céu. Levou fogo estranho? Fogo neles. Lá do altar de Deus. E olha agora como é que Moisés explicou o fato. 3. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Sabe o que acontece, irmão? Deus manifesta a sua santidade, nós achamos que ele é mau, que ele é ruim, que ele é perverso, que ele é intolerante. A gente não entende a santidade de Deus. Ele está dizendo, manifestarei a minha santidade e serei glorificado. Então, aqueles que temem a Deus, que amam a Deus, lhe dão glórias pela sua santidade. Não questionam, não acham que ele está fazendo maldade, que ele está cometendo injustiça, que ele está sendo de alguma maneira cruel. Não,
aqueles que conhecem a Deus e amam a Deus, né, o glorificam pela sua santidade. Está aqui a santidade de Deus. Um exemplo assim bem pequeno, até insignificante. Insignificante. Para Arão não foi, né? Mas insignificante esse exemplo da santidade de Deus, da manifestação da santidade. Então eu pergunto para você, como é que um Deus como esse, nós vemos aqui, poderia cometer alguma maldade ou crueldade? Não, irmãos, ele é santo. Não há nele maldade, não há nele crueldade, não há nele qualquer tipo de perversidade. Há em nós, mas não nele. E outra pergunta, você quer ter uma noção do poder de Deus? Quer ter uma noção, porque não é entender o poder. É ter uma noção do poder de Deus, do que é o poder de Deus. Olhe para o universo à sua volta. Olhe para o universo. Vá lá nos Estados Unidos, pede para você viajar pelo universo, você vai ver o que é. O poder de Deus, o gigantismo, a complexidade imensa e a ordem do universo. O poder de Deus. Quem criou, quem gerou, quem arranjou tudo isso? Do nada, criou do nada, do nada. Um dia eu fui refletir sobre isso, falei, meu Deus, mas não tinha nada e o Senhor, olha o que é o poder de Deus, não existia nada e agora existe tudo isso. Não sei quantas mil galáxias e planetas e estrelas. O nosso planeta Terra diante do universo, nosso planeta Terra é 1%, sei lá, se é isso. Olha o que diz o Salmo 146, 5, 6. Juntos. Bem-aventurado, presta atenção nessa expressão. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus. Por quê? Porque Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade. Aleluia. Então você é bem-aventurado, em vez de nós ficarmos assim, com uma certa tristeza com Deus, ou uma certa incredulidade em relação às obras de Deus, quanto à questão da salvação e outras, em vez de ficarmos com certa tristeza e incredulidade, o que nós devemos fazer? Colocar nele toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. Porque bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. E por que fazer isso? Ele fez os céus e a terra e o mar, tudo que há neles, e mantém para sempre a sua fidelidade. Pela fidelidade de Deus que tudo isso existe. Você estuda, você contempla. O DNA, por exemplo, irmãos. O DNA. Só o DNA. É algo assim absolutamente espantoso. Neemias 9,6, juntos. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra, e tudo quanto nela há, os mares, e tudo quanto há neles, e tu os preservas, a todos com vida, e o exército dos céus, os milhares e milhares e milhares de anjos, adoram ao Senhor. O poder extremo e infinito do nosso Deus. Quem somos nós? Que melhor fazemos se não nos submeter a esse poder, nos humilhar diante dele, expressar total confiança e dependência dele
e adorá-lo por esse poder infinito. E ainda, por último aqui, você quer ter uma visão realista do amor de Deus? Quer ter uma visão do que é o amor de Deus? Pensa que é aquele amor, assim, flácido, aquele amor permissivo? Não. O que é o amor de Deus? 1 João 4, 9 e 10. Vamos ler juntos? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós ou por nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação. Ele enviou o seu Filho para levar, carregar, receber sobre si toda a ira de Deus pelos nossos pecados. Isso é o quê? Amor. Isso é amor. Em vez de nós duvidarmos, de nós nos entristecermos com as decepções ou tristezas ou aflições que tem no nosso dia a dia, irmãos, acharmos que Deus nem está assim, se importando com a gente. Olhe para Cristo, olhe para a cruz. O que ele fez? Deus poderia expressar o seu amor para conosco de uma maneira maior? Pode haver uma maior manifestação do amor de Deus para com pecadores como nós? Nisto se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Portanto, quando nós ficamos assim desanimados, entristecidos, incrédulos, por causa das aflições do nosso dia a dia, ou porque oramos e Deus não atendeu a oração, né? Nós devíamos olhar e falar assim: Deus, o Senhor já fez. Eu não preciso nem que o Senhor faça nada por mim mais. Se o Senhor não fizer nada, o Senhor entregou teu filho e depois aplicou a redenção do teu filho em mim. O que é que eu preciso que o Senhor faça mais? Primeiro, ele não tem obrigação nenhuma de fazer nada, né? Essa noite eu levantei e orei, depois deitei. Às 7 horas. 7 horas. Falei: Deus, o Senhor podia fazer eu dormir um pouco, eu tô ruim demais. O Senhor podia fazer eu dormir profundamente, um sono bem restaurador. Eu dormi? Não, eu não dormi. Agora eu vou me queixar porque Deus não fez isso por mim? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação para levar a ira dele. Essa ira que ia cair sobre nós no inferno por toda a eternidade, o Filho recebeu sobre si na cruz, pelos nossos pecados. O amor de Deus, irmão. E eu poderia adicionar aqui muitos outros exemplos, mas eu creio que esses são suficientes. Você conhece o caráter de Deus, conhecendo as obras de Deus, refletindo nas obras de Deus. E o segundo ponto, juntos, avalie Deus pela supremacia das suas qualidades santas. Todos juntos, mais forte. Avalie Deus pela supremacia das suas qualidades santas.
Não dá tempo da gente ler, então você vai ler em casa, com muita atenção, Isaías 40, 12 a 31. Quem é Deus? Olha a descrição que Deus faz de si mesmo, em Isaías 40, 12 a 31. Sabe qual é o tema dessa passagem? O Deus incomparável. O Deus incomparável. Numa das suas excelentes pregações, o pastor Josemar Bessa solicita que façamos o seguinte exercício mental. Vou colocar as palavras dele, a ideia dele nas minhas palavras. Ele diz assim: pense na pessoa mais forte que você já viu. Pense na pessoa mais paciente que você já conheceu. Pense na pessoa mais sábia que já passou pela sua vida. Pense na pessoa mais generosa com quem você já teve o privilégio de se relacionar. Pense na pessoa mais corajosa com a qual você já conviveu. A pessoa mais corajosa. Você ficou assim, admirado. Puxa, eu queria ter a coragem dessa pessoa. Ou eu queria ser generoso como essa pessoa, mas eu sou tão egoísta. Eu queria ser paciente igual essa pessoa, mas por que eu não sou? Eu queria ser sábio. Olha que pessoa sábia. Por que eu não sou igual a ela? Pense também na pessoa mais feliz que faz parte, ou que já fez parte da sua vida nesse mundo. A pessoa que você viu assim, mais alegre, mais feliz, mais entusiasmada, como a gente costuma dizer, mais otimista. Se for cristão, não tem nada de otimismo, é a alegria de Deus mesmo. Né? Pense na pessoa mais feliz que você já viveu com ela. Pense na pessoa mais simpática que você conheceu. Aí você vai lembrar de mim, com certeza absoluta. Pobre, coitado. Né? Mas aqui na igreja talvez tenha uma pessoa mais simpática. Eu sei que eu não sou. O Beto é o Beto. Pensa na pessoa mais simpática que você já viveu. Amém, Beto? Toma posse aí. Pensa na pessoa mais justa que entrou na sua história. Pessoa mais justa. Justa em tudo. Ela tem retidão. Ela faz tudo direito. Ela é o suprassumo da justiça. Pense na pessoa mais honesta que está na sua vida ou que foi parte da sua história. Pense ainda na pessoa mais bela que você já viu. Aí eu encaixo também. Pense na pessoa mais bela, mais bonita. E continue esse raciocínio até chegar, até onde você puder chegar. Pense. Todo tipo de pessoa com qualidade, com atributos assim desejáveis, santamente invejáveis. Pensa todo tipo de qualidade numa pessoa. Esses aqui, todos aqui, quando eu olho, eu penso na Rosana. E depois em outras pessoas. Mas a primeira, né? É a minha esposa. Agora, irmãos, é claro que nenhum ser humano pecador, por melhor que seja, consegue ser ou possuir todas essas e outras virtudes. Ou consegue? Nenhum ser humano pecador reúne em si mesmo todas as virtudes, assim, positivas, desejáveis e agradáveis.
A pessoa mais paciente, muitas vezes, não é a mais sábia. A pessoa mais generosa, muitas vezes, não é a mais corajosa. E assim por diante. Agora eu peço que você pense numa pessoa que possui, ou que reúne em si mesma, todas essas qualidades maravilhosas. Pense numa pessoa que possui, que reúne nela mesma a força, né? Ela tem em si a força, ela tem também a paciência, ela acumula em si mesma toda a força, toda a paciência que você já viu, a sabedoria, a generosidade, a coragem, a felicidade, a alegria. Ela reúne em si, tem também a simpatia, a justiça, a honestidade, a beleza. Essa pessoa tem tudo nela, só nela. Está ali. Pense em alguém que reúne assim essas qualidades numa só pessoa. Agora pegue todo esse conjunto de atributos desejáveis que está numa única pessoa. Pegue todo esse conjunto e multiplique pelo infinito. Qual é o resultado? Deus. Aqui, queridos, está a grande tragédia, estupidez. E aqui está a maior impiedade, né? De não amarmos Deus, de não desejarmos Deus, de não adorarmos Deus como deveríamos e devemos fazer. Quem é Deus? Pense nas coisas mais maravilhosas desse mundo. Pense nos atributos mais agradáveis, aprazíveis, que seres humanos podem ter. Reúna tudo isso num único ser. E multiplique isso pelo infinito. Você vai ter uma ideia de quem é, de como é Deus. Deus sempre é, e somente é, tudo que é mais verdadeiro, mais amoroso, mais generoso, mais justo, mais santo, mais inteligente, mais sábio, mais poderoso, mais corajoso, mais feliz. Deus sempre é, e somente Ele é. Tudo mais que nós não podemos imaginar, e que é bom, e que sempre existiu no tempo e por toda a eternidade. Só Deus é. Deus é o bem supremo, o bem absoluto, a beleza incomparável. Não beleza apenas estética, beleza ética. Deus é a beleza estética e ética absolutamente incomparável. Como nós podemos não amar um Deus assim, não confiar nele e não adorá-lo com todo o nosso coração? É por isso, irmãos, que o pecado supremo é a idolatria. Pecado mais horrível, mais repugnante, mais imundo. O pecado mais abominável é a idolatria. Porque nós substituímos Deus, o bem supremo, a beleza incomparável e a dignidade, né? A dignidade infinita, nós substituímos por coisas, por dinheiro, né? Por dinheiro, por sexo, por filhos, por status, por família, por carreira, por fama,
por segurança financeira, nós substituímos Deus. Talvez você veio na escola dominical hoje, mas você veio porque você era obrigado a vir. Você não veio porque você estava assim, cheio de amor por Deus, de alegria em Deus, de deleite em Deus. Talvez você não veio por isso. Você não veio por essa motivação. Você veio por necessidade pessoal, talvez por necessidade pessoal, né? E por quê? E por obrigação mesmo. Dever de consciência. Talvez é por isso que nós estamos aqui hoje. Vamos estar à noite. Isso não é adoração, irmãos. Isso é idolatria. A gente pode vir na igreja e estar cometendo idolatria. Porque a razão de virmos não é Deus. Não é o que Ele é. A grandeza dEle, a glória dEle, a beleza dEle, a magnitude dEle. E por isso que nós questionamos, né? Daí os questionamentos. Porque nós queremos um Deus à nossa imagem e semelhança. E quando Ele não corresponde, aí nós ficamos cheios de incredulidade, de questionamentos ingratos, tristes, depressivos. Então pense nesse Deus, quem é Ele? Um Deus absolutamente supremo, digno de toda a nossa confiança e lealdade. De toda a nossa confiança, esperança e adoração e fidelidade. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus verdadeiro. Irmãos, nós não podíamos fazer nada. Não podíamos fazer nada sem que a motivação principal, pode ter outras motivações, mas sem que a motivação suprema fosse o próprio Deus. O próprio Deus. Porque não tem nada e ninguém igual a Ele, mais digno do que Ele. E quaisquer outras motivações que se sobrepõem à motivação que é Ele próprio, é idolatria. É pecado. Ele rejeita. Portanto, querido, quando você for pressionado pelos mistérios ou questionamentos filosóficos, teológicos, ou pensamentos de incredulidade acerca do caráter de Deus, das ações e das obras de Deus, lembre dessas duas perguntas. Quando você estiver pressionado pelo seu próprio coração e mente, por dúvidas, perguntas sem respostas, objeções a Deus e a palavra dEle, a revelação e as obras dEle, quando você estiver pressionado por essas coisas, lembre dessas duas perguntas. O que as obras de Deus revelam sobre o caráter dEle? O que as obras de Deus revelam sobre o caráter de Deus? E segunda, ao que podemos comparar o ser de Deus? Ao que podemos comparar? Há uma beleza igual a dele? Há uma justiça igual a dele? Há um poder igual ao dele? Há uma santidade igual a dele? Há uma dignidade maior do que a dele? Alguém tem mais valor do que ele? Aliás, se alguma coisa tem valor nesse mundo, procede dele. Só porque procede dele que tem valor. Então, com base nessas respostas, nós poderemos estudar todas as doutrinas bíblicas e filosofias do mundo. E poderemos enfrentar os questionamentos da nossa fé com tranquilidade, ousadia e alegria. Irmãos, está na hora de acabar. Está na hora de acabar essa história de crente ignorante, de crente intelectualmente alienado, de crente burro. Está na hora de acabar isso. O cristão bíblico
tenha sabedoria. A sabedoria. Está na hora de nós encolhermos quando alguém questiona o cristianismo, questiona a Bíblia, questiona a teologia, que procede da Escritura. Está na hora de pararmos de encolher. Mas para nos levantarmos com humildade e com propriedade, nós precisamos conhecer. Precisamos conhecer. Parar de nos sentir inferiores. Inferiores, né? Tem gente que se sente inferior. O professor lá da universidade é o sabichão. Ele é que sabe. Ele é que conhece. Ele é que é o bonzão. Você que é, querido, pela graça de Deus. Se você conhece a revelação de Deus. Você conhece o Cristo das Escrituras. Você que tem a sabedoria. Você que tem o conhecimento. O conhecimento. Nós temos que nos preparar para quê? Para explodir o marxismo. Explodir o marxismo. Com a verdade das Escrituras. Explodir o evolucionismo com a verdade da Escritura. Explodir o humanismo secular com a verdade das Escrituras. Nós temos que nos preparar para explodir o liberalismo moral com as verdades bíblicas. E nós podemos fazer isso. Se não que ficarmos aí, né? Só lutando para sobreviver, para ganhar dinheiro, para sobreviver. Para ter o prazer e a felicidade desse mundo. Mas se quisermos realmente estudar, para sermos testemunhas fiéis de Cristo. Luz do mundo e sal da terra. Luz do mundo e sal da terra. Nós temos e podemos nos preparar para isso. E com que objetivo? Principalmente, poderemos viver com a adoração da qual o nosso bendito Yahvé é digno.